Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, às nossas formações sobre as vocações, esse tema tão importante, tão caro também ao nosso coração. E nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a alimentação. Gente, a alimentação é um dos temas mais importantes da nossa vida espiritual. Bem-aventurados os que têm fome, porque serão saciados, né? Então também temos que fazer essa anamnese, né? Esse diagnóstico diante da nossa vida. Qual que é a minha relação com a comida? Qual que é a minha relação com os alimentos? Eu tenho horários para poder fazer as minhas refeições? Ou eu só tenho que pôr alguma coisa para dentro, né? Ou só encher o bumbum, né? Como eu me relaciono com a alimentação? Ou eu vivo mesmo uma realidade que eu tenho que viver numa dieta super estrita, porque se eu sair dessa dieta eu vou talvez alterar o meu corpo e aí vai ser muito complicado depois, né? As pessoas que têm um rigorismo também muito grande com essas questões de vida fitness, né? Toda essa nossa relação com os alimentos, né? Mas também como diz Gregório de Matos, né, que foi um grande expoente do barroco, né, da literatura, né, que diz, né, que para a gente poder governar o mundo inteiro, a gente tem que governar a nossa cozinha, né? Então, a primeira disposição que nós devemos ter em relação aos alimentos é que nós estamos numa área de governo. Ou seja, você precisa aprender a governar a sua alimentação, a governar os alimentos. Porque quando nós estamos então indo para um caminho de vocação, de responsabilidade, de maturidade, não vai ter mais ninguém, né, que vai te dar um prato pronto ali, que você vai já ter a sua porçãozinha prontinha, né, ou as frutinhas já cortadinhas, né, no horário da refeição. Você tem que aprender a servir. Não tô falando aqui que governar a cozinha, você tem que cozinhar, né? Eu, por exemplo, não sou uma cozinheira, eu não cozinho. Mas é preciso que você tenha um governo diante das suas refeições, que você saiba ter discernimentos naturais daquilo que você pode comer, daquilo que você não pode comer, daquilo que são os horários, né? Então, por exemplo, antes do almoço, você não vai comer um doce, né? Você vai esperar aquele momento para ter uma refeição. Então, assim, a gente tem que aprender também a ter essa área de governo, né? Saber, a minha despensa tem o essencial, as minhas alimentações têm mais verduras, legumes, frutas saudáveis. A minha geladeira, os alimentos estão em validade ou já estão vencidos? Que vale lembrar, né, gente, que não podemos desperdiçar os alimentos, não pode jogar alimento fora, né? E assim, tentar ao máximo, né, consumi-los em validade, né? Porque os que já venceram há muito tempo, significa que você esqueceu deles. Então, eles já estão muito vencidos, né? Mas quando tá próximo de vencer, ou que venceu ali tem pouco tempo, né? Você pode consumir, ou pelo menos eu consumo, né? Não sei, fica um critério para você. Mas essa questão é que você tem que também ter essa consciência de como está a organização alimentar. Então vamos avaliar também a questão dos alimentos como espiritualidade. Como que nós também relacionamos, né, os alimentos com as dimensões espirituais. Nós temos um corpo, né? Nós precisamos cuidar deste corpo, né? Nós precisamos realmente amar o nosso corpo, porque o corpo humano, ele não é um acessório aleatório, né, para a alma fazer ali o seu progresso espiritual e depois o corpo vai ser descartado e depois você vai ter outras identidades para continuar um processo de evolução espiritual. Não, você tem um corpo e este corpo será seu para sempre. Então é necessário que você ame o corpo que você tem, que você ame essa morada que o Senhor fez para você. Este corpo, depois da nossa morte, né, vai ter o processo da morte, tudo, a gente vai para a eternidade, né? Mas depois vai haver a ressurreição da carne. E a ressurreição da carne será com os nossos corpos, corpos gloriosos, que serão restituídos, mas que será nessa mesma realidade que é o nosso corpo hoje.
Nós temos que amar o nosso corpo, não achar que o nosso corpo é o nosso inimigo, né? Por exemplo, porque eu tenho essa dualidade da carne e do espírito e não sei o quê. Isso são os apetites concupiscíveis, irascíveis que estão desordenados. Mas a partir do momento que eles são ordenados, existe um equilíbrio entre corpo e alma. E o corpo comunica também a nossa alma e a nossa alma comunica o nosso corpo. Assim como Deus também, que teve um corpo, né? Um corpo que nos garantiu a salvação, e ele teve a ressurreição da carne, ele ressuscitou no seu próprio corpo, num corpo glorioso, né? Com a marca das chagas. Então Jesus, ele que dá essa dignidade ao corpo, à nossa carne. Ele é Deus, ele não é uma criatura, mas ele também vem na nossa humanidade para que a gente possa corresponder à sua divindade. Nós também precisamos cuidar do nosso corpo, né? Então, assim, fazer atividades físicas, ter uma boa alimentação, né? E eu gosto muito dos gordinhos, né, gente? Assim, porque os gordinhos sempre são pessoas alegres, né? Sempre são pessoas divertidas. Eu gosto muito de brincar, mexer com os gordinhos, né? Mas os gordinhos, a gente preocupa, né? Que eles precisam fazer uma dieta para que tenham mesmo uma saúde, né? Uma saúde condizente, né? Que não agrave, por exemplo, problemas cardíacos e tudo. Mas lembrar que a dieta não é algo só para aqueles que são mais fofinhos. A dieta não é só para quem tem uma restrição alimentar ou para quem tem, né, uma vida mais esportiva, mas todos os cristãos devem ter uma dieta. Por que nós devemos ter uma dieta? Porque o alimento, ele é um remédio, né? A gente vai tomar algum medicamento, né, algum procedimento da saúde, é justamente os próprios nutrientes que a gente vai ali, né? Claro que tem toda uma farmacologia produzida para aquele medicamento, para agir, né, numa enfermidade, numa situação, mas também o fármaco, né, ele então traz os nutrientes dos alimentos. Então, se a gente já tem uma boa alimentação, a gente então já está vivendo um remédio. Eu preciso organizar a alimentação, eu preciso ter um plano de vida alimentar, igual a gente tem um plano de vida espiritual. Nós também seria o ideal que você tivesse um dia na semana para organizar toda a alimentação da sua semana. Às vezes, né, num sábado, por exemplo, né, você poder ir numa feira, alguma coisa assim, pegar os alimentos bem naturais mesmo, né, deixar tudo em compotas, né, na geladeira, organizadinho, sanduíche natural. Porque aí depois, quando for os horários da semana, né, para você se alimentar, os alimentos já estão ali, já todos já facilitados. Porque se a gente também não se organiza na alimentação, a gente depois vai ficar com preguiça e come qualquer besteira que a gente vê na frente. Então, se a gente tem realmente uma organização alimentar, a gente então já está, né, organizado, ordenado para viver um bom alimento. Só para a gente ter uma ideia assim, de como seria, né, um padrão bom para a alimentação. Você acordar, né, bem cedo, né, de manhã, né, bem a hora brilhante, né, que é a primeira hora do dia, que seria muito bom que vocês ficassem em jejum, né? Claro que eu tô falando aqui num termo geral, né, gente? Assim, se vocês tiverem alguma realidade de saúde específica, siga o seu nutricionista, né, os seus médicos, mas eu tô falando no nível geral. Então, por exemplo, você, a primeira hora do dia, você ter esse momento brilhante, né, para oração, em jejum, que é o melhor momento do dia para rezar, porque os seus sentidos ainda estão adormecidos, né? Não tá ainda a sua visão, a sua audição, né? O seu paladar ainda não tá ali já, né, com as atividades do dia, com muita coisa, ainda você tá mais aberto às dimensões espirituais. Então, neste horário é muito bom para escuta, para oração, para meditação, né? Então, a primeira hora e meia do dia, né? Então, de 5h30 às 7, ou de 5 às 6h30, né? Se for possível acordar bem cedo, ter esse momento em jejum mesmo, e você aproveita esse tempo para fazer suas orações, né? Já assim, já adiantar todas as orações do seu plano de vida. Aí depois você teria um café da manhã, né? E uma colação às 9 horas da manhã, né? Que é no momento ali do meio da manhã. Depois tem o horário do almoço, o café da tarde, né? Umas 4 horas, 5 horas. Depois teria o jantar e depois um café da noite, né? Muito importante que nos seus alimentos você possa construir, né, diante daquilo que você gosta, né? Você não precisa de comer assim, ser um sacrifício a sua alimentação, mas que você tenha
proteína, carboidrato e uma gordura boa, porque essa realidade dessa junção destes alimentos faz com que o seu pico glicêmico se mantenha mais estável, porque o problema muitas vezes na nossa alimentação é que a gente come muita besteirinha ou a gente não come uma proteína, né? Só um carboidrato e não tem gordura boa, uma gordura ruim, e aí você tem um pico glicêmico, depois ele já tem aquela queda e aí dá aquela sensação de fadiga, de cansaço. Às vezes pode até pensar assim, mas eu tô tão preguiçosa, eu queria tanto ser uma pessoa com mais energia, mas você não está consumindo energia, porque o carboidrato é aquela energia imediata, então você consome e tem aquela energia, mas é a proteína que vai te estabilizar para mais tempo, que é o estoque da nossa energia. Então tem que também saber compor também até o próprio alimento nessas horas do dia. Então, como que poderia ser a alimentação, né? Falando aqui algumas sugestões também partilhando da minha alimentação. No café da manhã eu tomo assim um café, né? Café com canela, ovos, né? Com açafrão, porque isso aí é uma indicação mesmo de uma nutricionista, né? Porque eu tenho já um histórico de câncer na família. Então o açafrão ele é bom para combate de câncer. E também o suco verde que eles dizem, né? Que é um suco com couve, com maçã, que também a maçã é anti-inflamatório, né? Então é um suco muito bom, né? De se fazer, o suco verde. Então seria o café da manhã. Na colação, né? Geralmente é um café com uma fruta e oleaginosas, né? Que é a castanha do Pará, amêndoa ou nozes. Almoço, como que seria bom o almoço? O almoço também nessa composição, né, proteína, carboidrato, gordura boa, né, também ter um suco, né, integral, então assim, aqueles sucos de uva, né, que eu geralmente tenho. E a sobremesa do almoço é bom que seja sempre frutas, né, que não seja doce, mas que seja frutas, porque a fruta tem ali também a frutose, que é um açúcar, que vai te dar este prazer também que o açúcar pode proporcionar, mas não é ali um doce mesmo, né? E aí depois, né, eu tomo um café. Dizem que não é bom tomar café após o almoço, mas assim, eu preciso de um cafezinho. Depois tem um café da tarde, né, que geralmente pode ser um sanduíche natural, né, com café também. E à noite é bom que seja uma sopa, né, a gente ter esse hábito de ter sopas, né, à noite, assim, ter uma sopinha quentinha que já vá preparando o nosso trato gastrointestinal, e aí sim pode ter um doce, né, porque também o seu sistema de recompensa do cérebro, né, quando ele ingere açúcar, existe um neurotransmissor que se chama dopamina, né, então a dopamina, ela também já vai educando o seu corpo, né, de que foi uma recompensa de um dia que foi bem trabalhado, que foi bem vivido, então também ter esse relacionamento com o nosso sistema de recompensa. Depois o café da noite pode ser um chá com um biscoito creme cracker, com manteiguinha ou geleia, né? Algo mais simples para a gente então descansar. A gente também tem que saber viver o nosso paladar de maneira integral. Então assim, saber que tem coisas doces, que tem coisas salgadas, que tem coisas azedas e que tem coisas amargas. Mas que é importante a gente estar aberto aos paladares, ao sabor do alimento, né? Porque às vezes a gente não quer sentir o sabor do alimento, a gente já coloca um tanto de açúcar, já coloca um tanto de sal, porque a gente não quer sentir o sabor do alimento. Viva o sabor do alimento! Então o alimento ele nos ajuda nessa autonomia, na motricidade, né? Em ter boas maneiras. Então se tem algo que a gente não gosta na alimentação, a gente comer aquilo que a gente não gosta também. Né? Então assim, aprender até educar o paladar. Mas me dá ânsia de vômito, não consigo. Vai comendo aos pouquinhos, um pouquinho, depois mais um pouco, depois mais um pouco, depois você tá gostando já daquele alimento. Igual o paladar se abriu muito, né? Eu antes era bem complicadinha para alimentação. E hoje eu descobri que o meu paladar ele é mais puxado para um cítrico, né? Não é tanto pro doce, como eu sempre achei. Então, muitas vezes, ele é muito bom você viver isso enquanto participação do seu próprio autoconhecimento, né? Ter um corpo forte para ter uma mente forte. Então, a gente tem que fortalecer a vontade. Não tem problema de repetir uma refeição, pode repetir. Mas também você está aberto, então, a comer as realidades que você também não gosta, né? Mas lembrando de que é um prato de cada vez, que você vai mastigar devagar, né? Não vai viver assim, nossa, sabe? Comer como se o mundo fosse acabar amanhã, né? Então, assim, ter toda uma postura também para alimentação.
Como eu disse, isso aqui já inicia um primeiro discernimento natural. Por que você vai comer um prato mesmo de gente, né? Que todo mundo come um almoço normal e você não vai ficar sempre comendo salgado e refrigerante. Você só come aquilo que você quer, que você gosta, ou com uma válvula de escape, porque eu já sofro tanto na vida consagrada, eu tenho que ter um pouquinho de prazer na alimentação. Você nunca vai crescer na via unitiva, você nunca vai sair do raso da vida espiritual. Sobre a questão do tempo das refeições, é muito importante também que você tenha tempo cronometrado para o seu momento de refeição. Qualquer hora que eu quiser, eu vou lá na geladeira, pego lá um negócio para comer e aí eu fico comendo o dia inteiro. Então também saber que tem os horários de refeição, né? Então ter um tempo cronometrado mesmo. Você está aberto para alimentação, sabendo que naquele momento, além de você estar vivendo um remédio para o seu corpo, né, comendo ali os nutrientes que você precisa para poder, né, viver também até a própria missão, o apostolado, né, a vida consagrada, que você está naquele momento liberando hormônios, você está reduzindo a irritabilidade, que você está melhorando a sua concentração. Você também está desenvolvendo a sua autoestima. Então, por isso que é muito importante que você respeite o seu horário de almoço, que você realmente tenha um tempo para, né, ter a sua alimentação e que você possa até pedir para as pessoas que também possam te ajudar a respeitar esse horário de almoço. Que não seja, não só de almoço, né, mas todas as refeições do dia. Porque para a pessoa não vir trazer problemas, né, para não falar muito de trabalho nesse momento, a não ser que seja realmente uma estratégia, né, um almoço ali para conversar de negócios, um café, também para conversar sobre alguma realidade, né, de trabalho. Mas quando você está se alimentando, o seu corpo está aberto para receber os nutrientes, então a sua alma também se torna um pouco mais aberta para a fraternidade. É o momento que você tem para se abrir, para ouvir o que o outro tem a dizer. Desenvolver a gratidão, porque você também vai, né, estar ali em gratidão às pessoas que prepararam aqueles alimentos para você. Ter este momento agradável, né? Porque se você também não respeitar o seu tempo de alimento, né? Você toda hora tá comendo, andando, correndo, fazendo mil coisas, não tem um tempo para você viver aquele momento seu também de alimentação. Você com o tempo vai perdendo mesmo até os limites daquilo que é o seu espaço, daquilo que é agora um momento da minha saúde. E acontece um caso que eu ouvi uma certa vez, de um rapaz que ele passava o dia inteiro, né, numa loucura de trabalho, né, tendo que correr assim para todos os lugares para resolver situações, não tinha horário de almoço. E aí depois, quando chegava no final da noite, né, ia se encontrar com a sua esposa, ele ficava assim muito irritado e falava assim: não tem jeito, eu vou terminar com a minha esposa, a gente vai se separar, porque tudo é motivo para briga, eu não aguento mais chegar em casa e a gente sempre tá brigando, a gente não consegue viver um relacionamento em paz. A gente vai fazer um diagnóstico da pessoa e aí vai ver assim: mas peraí, você se alimentou durante o dia? Você teve momentos que você se alimentou? Como é que é o seu almoço? Aí ele foi investigando, né, num diagnóstico natural que ele não estava tendo tempo para se alimentar mesmo, né? Ele estava vivendo assim toda uma desorganização nos horários e é claro que no final, né, de tudo ele ia ficar muito esgotado, com muita raiva, né? Ficava com uma irritação do corpo, né? Não sabia nem distinguir o que é fome do que é ira, né? Então assim, como que a gente vai querer mais para frente ter um discernimento dos espíritos se a gente não consegue nem distinguir dentro do nosso corpo o que é raiva, o que é ira, o que é fome? A gente não quer matar ninguém, não, sabe? Ah, eu quero matar minha esposa, mas não quer matar a esposa, né? A gente fala assim: ah, vai ali na feira, compra aquele pastel bem recheado, com meio litro de caldo de cana, né? E aí depois você vê se você vai querer continuar a matar a sua esposa. E aí via que passava, porque realmente era uma questão ali de um discernimento natural mesmo. Por que eu tô falando isso com vocês sobre essa importância também da vida, né? Alimentar para um consagrado, né? Porque assim, gente, eu tive muitos conhecimentos mesmo de consagrados que assim, depois de 20 anos de vocações, assim, que já tá assim, super, né? Já teve uma história, né, de vida vocacional. E a pessoa tem uma síndrome de burnout, né, que é uma enfermidade que, né, acontece por acúmulo de trabalho, né, por estresse de trabalho. E a síndrome de burnout, ela é muito complicadinha, assim, porque você perde a motivação
e é muito associado ao nervosismo, a problemas psíquicos e problemas físicos. Sintomas, né, geralmente essa perda de motivação, que pode estar associada até a depressões e também a situações gastrointestinais. E é muito complicado mesmo. Uma pessoa, muitas vezes, que tem uma situação gastrointestinal, foi porque a razão trabalhou muito. Tem que realmente ter um carinho muito grande com o nosso intestino, né? Esse livro aqui da doutora Gisela Savioli é um livro muito bom. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Ela é uma nutricionista, né, casada com o Dr. Roque, né, que é um cardiologista. E a doutora Gisela, ela fala muito nesse livro, né, sobre essa questão de que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Os neurotransmissores do cérebro são os mesmos do intestino. E o nosso intestino, né, o intestino delgado, é quem vai processar os alimentos. Então, assim, a gente tem que ter mesmo muito carinho, muito cuidado com o nosso intestino, né? Que ele tem um reloginho mesmo, né? Que a gente precisa ter todo o nosso corpo funcionando bem. E se a gente começa a não ter esse cuidado, pode acontecer essas síndromes de burnout, por exemplo, e que para melhorar, nós precisamos reduzir o estresse, reduzir as pressões, para que então esses dois cérebros do nosso corpo possam ter esta harmonia e assim a gente possa viver bem também a nossa vida consagrada. O desejo de Deus para a nossa vida é que sejamos santos, mas se a gente também destrói o nosso corpo, a gente trata de qualquer jeito os nossos órgãos, os nossos sistemas, como é que a gente vai querer também dar o nosso sim a Deus? Concluindo, né, esse nosso tema de hoje, a nossa vocação é um trem. E este trem tem que ser uma viagem convidativa, né? Não tem sentido, né, que a nossa vocação seja sempre estressante. De tudo é cansativo, tudo vira uma questão, tudo é estressante. Nossa vocação tem que ser uma realidade em que a gente queira estar ali, né? Que não seja uma constante fuga. E isso acontece com uma rotina, né? A rotina educativa. Então nós precisamos de ideias estimulantes que nos ajudem a manter o hábito, mas com essas intenções educativas. É isso, né? Espero que você possa também viver uma organização da sua alimentação, porque muitas vezes a gente espera assim, ao tempo tem que curar tudo, né? A gente pensa assim, ao tempo vai curar tudo. E o que às vezes a gente precisa é de um espaço com uma rotina, né, que nos ajude então a viver a nossa vocação. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né, deste tema de hoje sobre alimentação, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Depois partilhe aqui comigo nos comentários como é a sua relação com a alimentação, se você tem um plano de vida alimentar também. Se inscreva no canal para você receber os nossos estudos e não ficar fora de nenhum dos nossos conteúdos. Clique aí no gostei e ative o sininho também para você sempre receber as nossas notificações. Então é isso, pessoal. Um grande beijo para vocês, graça e paz.